Oi pessoal, tudo bem? Mais uma pré-aula do Cálculo 2. Hoje a gente vai falar de curvas e superfícies, tá? Continuando nossos estudos aí nas funções de várias variáveis. Curvas e superfícies no espaço R3, tá bom? Então, como a gente tinha visto no caso do plano, uma curva é uma função da reta no espaço, no caso do plano no R2, e agora a gente vai chegar no R3, tá? Então, é uma função que para cada t vai associar um ponto do R3, então vai ter a coordenada x de t, y de t e z de t. E para o cálculo a gente está interessado em estudar a continuidade, a diferenciabilidade dessa função e quando ela for diferenciável, tentar entender ou escrever a equação da reta tangente dela, né? Então, para a gente fixar ideias, eu tenho aqui o meu eixo real, tá bom? Para cada valor t0 aqui, a minha função gama vai levar esse número t0 lá num ponto do R3. Você pode pensar que isso aqui, por exemplo, serve para descrever o movimento de uma partícula no espaço, né? Então, para cada instante t0, eu vou ter lá um ponto gama de t0. E conforme esse t varia, eu vou obtendo outros pontos aqui. Tá? E essa curva descrita no espaço é aquela coisa de sempre. A gente abusa e mistura o conceito de curva como sendo a função com a sua imagem, né? Isso aqui, na verdade, é a imagem da função gama, tá bom? E a respeito de continuidade e diferenciabilidade, as definições vão seguir com épsilons e deltas, mas você consegue provar, como a gente fez no caso do plano, que uma curva em R3 vai ser contínua se e somente se cada uma das suas funções coordenadas, x de t, y de t e z de t, são funções contínuas como funções lá do cálculo 1. E ela vai ser diferenciável também se cada uma dessas funções coordenadas for uma função diferenciável, derivável, lá no cálculo 1. Então, se eu tenho essa gama de t, se x, y e z de t são funções diferenciáveis, eu tenho lá meu gama' em cada ponto, em cada instante de tempo t. A derivada vai ser x' de t, y' de t, z' de t, tá bom? E esse é o cara que vai ser o nosso vetor tangente aqui. Então, no ponto gama de t0, se a tua função gama for derivável, eu vou ter o gama' de t0, e é justamente esse cara que vai dar a direção da reta tangente, né? Então, você está com um ponto aqui, gama de t0, você constrói exatamente a reta que passa pelo ponto gama de t0 e tem a direção do vetor t0. Não vou escrever aqui porque ela vai passar por cima, né? Então, a gente consegue escrever a equação dessa reta tangente como sendo a equação paramétrica, né? É o conjunto dos pontos x, y, z no R3 da forma gama de t0 mais lambda vezes gama' de t0. E conforme o lambda passeia pelos números reais, vou descrevendo cada um dos pontos da reta tangente, a reta que passa por esse vetor e tem a direção do vetor gama'. Tá? Como sempre, essa reta é a reta que se caracteriza por ser a reta que melhor aproxima a curva para pontos perto do ponto gama de t0, tá bom? Aqui a gente tem o exemplo da imagem de uma curva, né? A parametrização é essa, x de t, y de t e z de t. E nesse caso, por exemplo, a gente observa que quando t é igual a 0, eu estou exatamente no ponto 1, 0, 0, tá bom? Em cima do eixo x. E eu peço aqui para você escrever a equação da reta tangente no ponto t igual a π sobre 2, que vai ser exatamente o ponto que tem x igual a 0, né? Então esse cara aqui é o gama de π sobre 2. Para escrever a equação da reta tangente, eu preciso que você determine o vetor gama' nesse ponto e escreva como a gente tinha feito antes, tá? Nesse caso aqui é fácil de observar, né? Para estudar o sentido de percurso da curva, por exemplo, se é a terceira coordenada z de t, o z' de t é 1/4, que é positivo. Isso indica para mim que a função z é uma função crescente, então conforme o tempo passa, z aumenta e, portanto, essa curva ela anda de algum jeito
que é de baixo para cima. E se você olhar o sinal das derivadas de x e y, você vai ver que olhando de cima essa curva, ela é percorrida no sentido do eixo x para o eixo y, né? Um sentido anti-horário, vamos dizer assim, tá bom? Então, é assim que você faz para estudar curvas, e com as derivadas das funções componentes você consegue estudar e entender como é que é a imagem dela lá no R3, como é que é a trajetória da partícula que obedece a essa lei de movimento no R3, com o vetor γ' sendo o vetor velocidade, tá bom? Vamos passar agora para o estudo de superfícies, e aqui a gente vai estudar três tipos. Tem mais uma classe de superfícies que não vai aparecer para a gente, está fora do escopo do curso, mas os três tipos que a gente vai estudar são os gráficos de funções de R2 em R, a gente já viu eles, as funções quádricas, que a gente vai ver já na próxima aula, e superfícies de nível de funções de R3 em R, tá? Então essa aqui tem uma grande analogia com as curvas de nível que a gente tinha visto antes. E a gente vai querer também fazer uma interação entre curvas e superfícies da seguinte maneira: a gente vai querer saber quando que uma curva está contida em alguma dessas superfícies, e também quando uma curva é dada pela interseção de duas superfícies, ou se eu sei que ela é a interseção de duas superfícies, como é que eu posso fazer para parametrizar isso? Então vamos tentar lembrar um pouquinho rapidamente. Se você tinha uma curva de nível para uma função de duas variáveis, tá? Só para a gente fazer analogia com o caso anterior, o que a gente tem aqui é uma equação em duas variáveis. Então fica uma variável livre e a outra dependente. Eu vou dizer que a gente vai ter então 1 grau de liberdade. Então uma coisa que tem uma variável livre é uma curva, né? Aqui o que eu vou ter é uma coisa do tipo f de x, y, z igual a uma constante, né? Então eu vou ter três variáveis e uma equação amarrando. Então eu vou ter 2 graus de liberdade. Essa que é a ideia da generalização aqui. Por isso que vai virar uma superfície. Eu vou ter duas variáveis livres, mas o espírito e a ideia para tratar é mais ou menos equivalente ao que a gente tinha com curvas de nível. E as quádricas vão ser equações a três variáveis, tá? Vamos dizer assim, de grau 2, tá bom? O que quer dizer isso? Que todas as variáveis envolvidas, x, y e z, vão aparecer no máximo com grau 2, e eu quero dizer isso, por exemplo, x vezes y para mim é uma expressão de grau 2, tá? Grau 1 no x, grau 1 no y, o produto vai ter grau 2, tá? Então a gente tem essas situações e, por exemplo, se você tem duas superfícies no espaço, tá? Uma está aqui e a outra eu vou desenhar meio de propósito transversal a ela, né? Continuando aqui embaixo. A interseção dessas duas superfícies, o que que é? Vai ser, por exemplo, essa curva aqui, né? Vou tentar dar uma ideia. Esse cara está passando aqui atrás, tá? Então essa curva γ, tá? Como é que eu faço para parametrizar ela, por exemplo? E por que você espera que seja uma curva? São duas coisas que têm 2 graus de liberdade, dois objetos com 2 graus de liberdade. Eu estou intersectando ambos, eu vou ter grau 1, né? Por exemplo, se você pega duas superfícies de nível, você vai ter duas equações com 3 variáveis. Você espera ter 1 grau de liberdade. Pelo menos na geometria analítica era assim, né? E quando você tem isso, você teria lá na geometria analítica a interseção de dois planos dando uma reta. Aqui você tem a interseção de duas superfícies que são intuitivamente planos retorcidos. O que eu vou obter como interseção é uma reta retorcida, portanto uma curva. Em alguns casos a gente vai conseguir parametrizar isso já na próxima aula. E quando não for possível parametrizar, eu vou querer ver quais condições me permitem, por exemplo, pelo menos determinar quem é o vetor tangente a uma tal curva, tá? Então, no próximo slide a gente vai ver alguns exemplos de superfícies, um de cada um dessas três categorias aqui. Então aqui a gente tem o gráfico de uma função a duas variáveis, nesse caso concreto, a função é seno x vezes cosseno y. Isso aqui é uma quádrica, você vê que é uma relação entre as variáveis x, y, z, todo mundo com grau no máximo 2. E aqui eu tenho o conjunto dos pontos onde essa função a três variáveis, o domínio é o R3, o conjunto dos pontos onde essa equação aqui dá zero é essa superfície que a gente chama de toro, tá?
E aí, estudar uma curva contida numa superfície é mais ou menos isso aqui, né? Se você tem uma gama x de t, y de t, z de t, nesse primeiro caso, o que quer dizer que essa curva está contida na tua superfície? Ela dá um passeio aqui, né? Aparece aqui na frente de novo e tal. Se você tem uma curva contida na superfície, o que a gente sabe? A gente sabe, já vimos isso, né? Que a terceira componente é o valor da f calculado nas duas primeiras. E aí, se a f for uma função diferenciável, como é a do exemplo aqui, a gente tem que, via a regra da cadeia, isso é, a derivada parcial em x, calculada no ponto x de t, y de t, não vou escrever, vezes x' de t, mais a derivada parcial em y no ponto x de t, y de t, vezes y' de t. Então, consigo determinar a derivada da terceira componente a partir do gradiente da f e das derivadas de x e y, os componentes da curva, né? Se você tem uma outra curva contida nessa quádrica, por exemplo, uma espiral dando uma volta aqui assim, o que a gente sabe? Se a minha curva gama está nesse conjunto, nessa superfície, os seus pontos têm que verificar a equação que define a superfície. Então, por exemplo, aqui eu sei que x² de t mais y² de t menos z² de t tem que ser igual a 1. E, por exemplo, derivando essa expressão com a regra da cadeia, nesse caso aqui, você pode tirar, por exemplo, z' em função de x, y e z de t e x', y', por exemplo. A gente vai estudar esse tipo de coisa. Nesse último caso, se você tem uma curva que está aqui no toro, por exemplo, suponha que você tem uma coisa solenoidal dando uma volta assim em cima do toro, né? E aí a gente tem problemas interessantes. Quando que uma curva desse tipo, eu dou a volta inteira, quando que ela fecha certinho aqui ou quando ela não passa perto, o que acontece? A gente comenta isso na aula, né? Mas se esse ponto que está na curva também está na superfície, a superfície é a superfície de nível 0, o que eu vou ter é que f, calculado em qualquer ponto da curva, tem que valer quanto? 0, né? Então a gente tem isso. E aí, por exemplo, se eu derivo isso aqui em relação a t com uma regra da cadeia, que a gente vai ver direitinho na aula, eu vou concluir o quê? Que o gradiente da f, nesse caso, calculado em cada ponto da curva, exatamente como aconteceu nas curvas de nível, né? Se você deriva via regra da cadeia, o que a gente tem é isso. Eu concluo o quê? Que o gradiente da f é perpendicular ao vetor γ'. Então, se eu estou nesse ponto aqui, deixa eu pegar esse aqui, por exemplo, o vetor normal. Esse aqui está mais fácil. O vetor normal é esse aqui. Então, se eu descobrir quem é o gradiente é perpendicular ao γ', o vetor γ', vamos dizer, está aqui, né? Se eu pego outra curva, que o vetor tangente seja linearmente independente aqui, eu vou ter o quê? Dois vetores que vão ser tangentes à tua superfície. E o gradiente vai ser perpendicular a ambos. Então, com um argumento desse tipo, a gente consegue concluir, por exemplo, que o gradiente de uma função é sempre perpendicular às suas superfícies de nível, como acontecia nas funções da R2. O gradiente é perpendicular às curvas de nível, aqui o gradiente é perpendicular à superfície de nível. E uma vez feito isso, eu tenho então um vetor que é normal à superfície, eu consigo determinar o plano tangente a essa superfície, que não é o gráfico de uma função como a gente tinha feito antes. Então a gente está crescendo a classe de superfícies onde eu sei calcular planos tangentes. São os planos que são perpendiculares aos gradientes em cada ponto, tá? Então os detalhes para isso tudo a gente faz na próxima aula, e eu também quero ver a solução de vocês para a tarefa que ficou lá atrás, calcular a reta tangente, aquela molinha, aquela curva tipo espiral do exemplo anterior, tá bom? Então, o material para isso, vocês podem olhar lá no Stewart, tá? As sessões que estão aí indicadas. Tem bastante figuras, um monte de exemplo para ajudar vocês a entender. E as videoaulas da professora Marta no canal da USP no YouTube, a playlist de Cálculo 2. Também, como sempre, está bem legal abordando esse assunto, tá? Então, a gente se vê na nossa próxima aula. Cuidem-se e fiquem bem. Tchau, tchau, gente.